Irmãos, eu quero falar nessa noite com o tema aí, ó, show, fofoca. Show, fofoca. Diga assim comigo, show. Faz com a mão assim, ó, show. Show, fofoca. Vamos orar? Baixa sua cabeça, feche seu olho. Senhor, eu quero clamar a tua bênção agora, para esse momento. Para estudarmos a tua palavra, a palavra santa, bendita, nos capacita, Senhor, a entendermos, a analisarmos, a pensarmos com o coração. Pai, eu rogo a Ti a Tua bênção, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Irmãos, eu ouvi falar que existem dois tipos de amigo. Tem um amigo parteiro e o amigo coveiro. O amigo parteiro é aquele que dá a luz, que traz a luz, né? Não que dá a luz, aquele que ajuda a dar a luz a bons projetos, está sempre do seu lado quando coisas boas nascem, te ajuda a dar luz a sonhos, a um projeto, a uma aventura. É uma pessoa que te faz viver. Esse é um amigo parteiro. Tem um amigo coveiro, é aquele que sempre está para baixo. Suas frases favoritas são: não vai dar certo, isso é muito difícil, alguém já tentou e não conseguiu. Está sempre pronto a enterrar os seus sonhos, seus projetos, e sempre está com uma pá em sua mão. Que tipo de amigo você é? Você é do tipo amigo parteiro ou do tipo de amigo coveiro? Irmãos, você já parou para ver, observar que existem muitas fofocas? A coisa que mais tem no planeta Terra é fofoca. O que é uma fofoca? Uma fofoca é algo dito de alguém que não deveria ter sido dito. Uma calúnia, uma mentira, até mesmo uma verdade que não lhe cabe, é uma fofoca. E você já parou para pensar por que nós gostamos tanto de falar coisas negativas dos outros? Uma vez lá em Marilândia do Sul, eu saí, eu tinha uns 14 anos, 14 anos, e eu peguei o carro do meu pai, com a permissão dele, viu, irmãos? Naquela época podia, é outra época, um interior. E aí eu peguei o carro do meu pai e fui lá no posto abastecer, e voltando, eu bati na traseira de um outro carro. Arranhou um pouco a pintura do outro carro, para a lama e tal, e o rapaz parou para a gente conversar, e um menino estava passando de bicicleta, e ele avisou o outro, falou, ó, bateu o carro do pai dele lá. E o outro falou, vou lá avisar o pai dele. E ele passou, eu sei que quando chegou no meu pai chegou branco, porque ele recebeu a notícia que eu tinha batido na esquina, tinha acabado com o carro e não estava bem. Então, parece que quando alguém vai contar uma história para outro, a história sempre aumenta para o lado negativo, sempre piora para o lado negativo. Isso é uma tendência que nós temos de falar coisas negativas a respeito das pessoas, né? Quando alguém fala assim, ó, uma coisa negativa de alguém, então parece que a gente torce. Se alguém fala assim, ó, aconteceu um acidente lá na esquina, morreu alguém? Não, está todo mundo bem. Puxa, que notícia mais sem graça. Então, irmãos, coloquei aqui 4 motivos pelos quais gostamos de falar coisas negativas a respeito dos outros. Observe que eu não estou falando aqui que tem gente que gosta, não. Estou falando nós, porque nós somos humanos, estamos aqui, e nós somos assim, irmãos. E devemos policiar muito nossa vida para não sermos. Amém? Primeiro, gostamos de falar coisas negativas dos outros porque é uma forma de compensar a imagem negativa, se você tiver que completar aí, ó, negativa que temos de nós mesmos. A famosa dor de cotovelo. Às vezes, falamos coisas, por exemplo, uma pessoa é negativa, você tem que colocar a palavra negativa aí, porque é uma forma de compensar a imagem negativa que temos de nós mesmos. A pessoa é mal resolvida com si mesma, a pessoa não tem uma autoestima, ele tem uma baixa estima,
E aí ele começa então a querer que os outros se deem mal também. Às vezes uma pessoa que não tem um bom casamento quer que o casamento do outro seja ruim, pior do que o dele. Se uma pessoa é mal resolvida financeiramente, quer que o outro também se delicia quando recebe a notícia de que o outro também está mal financeiramente. Então é uma dor de cotovelo. Segundo lugar, porque a nossa natureza humana gosta, assim como gostamos de petiscos deliciosos. Então você tem que escrever a palavra. Qual que é a palavra? Gosta. Abra a sua Bíblia aí, ó, Provérbios 18. Provérbios capítulo 18, versículo 8. Provérbios 18, 8. Provérbios 18, 8. Diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Olha aí. São como petiscos deliciosos. Tem coisas que nós comemos porque precisamos comer, tem coisas que comemos porque gostamos. E o mercado está cheio dessas coisinhas assim que é vendida só para comer mesmo, né? Não tem muita proteína, assim, muita coisa de substância. É só para a gente ficar ali dando aquela beliscadinha. Então tem coisas que realmente são saborosas, né? Um bombom, o que mais aí? Coisa saborosa, uma coisa gostosa, um chocolate, um doce de leite, né? Um pedaço de goiabada. Então, irmãos, há petiscos que são deliciosos. Então, quando nós ouvimos a palavra do caluniador, você está sabendo o que aconteceu com o irmão fulano? As orelhas ficam grandonas, né? O que aconteceu? Rapaz, nem te conto. Separou da mulher? Não me diga. Então, como nós gostamos de ouvir más notícias sobre outras pessoas. Irmãos, tem programa na televisão, eu não sei, assim, parece que tem o dia todo. Esse começou com aquele negócio da época do Cidade Alerta, isso é antigamente. Depois virou um monte de outros programas que tem até hoje. Me lembro antigamente tinha o programa do Cadeia, o Carlos Alborguete, lá no Paraná, não sei se passava aqui em São Paulo também. Passava ou não? Ainda bem, viu, irmão? Não perdeu nada. Porque o homem era desbocado para falar. Então, assim, esses programas, eles pegam só notícia ruim. Só notícia ruim. Irmãos, por favor, se você tem o hábito de assistir esse tipo de programa, era aquele do Datena, e tem outros agora que seguem a mesma linha, isso é doentio, irmãos. É doentio ficar assistindo isso, é doentio. Não é saudável. Não é saudável ficar vendo isso. A palavra de Deus diz em Filipenses, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Às vezes está pensando, irmãos, eu falei para minha esposa que às vezes você vê um vídeo, se você tem o costume de ir nas redes sociais, é só coisa negativa, muito raramente é uma coisa positiva. Não se fala bem de ninguém, não se exalta nada. Quando tem algum artigo gospel, é para falar mal de alguma igreja, de algum pastor, de algum ministério, de alguma prática. É só coisa negativa. Então, às vezes eu falei para minha esposa, eu falei assim, me mandaram um vídeo, eu abri o vídeo, era um homem espancando um bebezinho. Eu falei, não gostei de ver o vídeo por 2 motivos. Primeiro, porque isso não faz bem, por que eu vou ver isso? Segundo, eu fiquei planejando como é que eu mataria aquele cara. Isso não é saudável, irmãos. Não é o tipo de pensamento que deve ter na nossa cabeça. Entendeu? É lógico, não faria isso, irmãos. Tá? Agora, terceiro lugar, porque nós temos, o que aqui para pôr aí? Alguém chuta?
Hã? Curiosidade mórbida e infernal sobre o que acontece com os outros. Nós temos simplesmente uma curiosidade mórbida. O que é mórbida? Hã? O que é mórbido? Mórbido é algo que é advindo de uma doença. Doença, algo que vem de uma doença. Mórbido vem de doente. Então nós temos uma curiosidade doentia para saber o que acontece com a vida dos outros. Quarto, porque há maldade em nosso coração. Provérbios 17:4. Volta aí uma folha na sua Bíblia ou uma página daí no seu celular. Provérbios 17:4. Olha o que interessante. A número 4 é para você escrever a palavra maldade. Então veja o que diz o versículo 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. O que diz? Você prestou atenção ou não? Quem que dá atenção a lábios maus? Quem, irmãos? O ímpio dá atenção a lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Então, existe uma maldade em nós, que nos leva a querer falar coisas negativas dos outros. A fofoca ela é extremamente rápida em se espalhar. Talvez não exista nada que se propague tão rápido quanto a fofoca, principalmente nos dias de hoje com as redes sociais. Esses dias eu fui mostrar alguma coisa, uma notícia aí, né? Espantado para alguém. Olha o que aconteceu. Eu falei, nossa, você ainda está vendo isso? Já aconteceu. Nós já estamos em outra, né? Fiquei até sem graça. Então, alguém disse, antes de a verdade sair da cama e vestir a roupa, a fofoca já visitou muitas pessoas. A fofoca é mais ligeira, acorda cedo, vai visitar os outros. A fofoca é rápida. À luz da Bíblia, nós podemos afirmar que a fofoca é infernal e diabólica. Está escrito lá em Tiago. E precisa ser prontamente combatida para não nos envenenar, e influenciar-nos negativamente as nossas vidas, a nossa igreja. Eu quero dar aqui rapidamente 4 motivos para nós lutarmos contra a fofoca. Em primeiro lugar, a fofoca é sempre usada pelo maligno para machucar. A fofoca é usada pelo maligno para machucar e destruir as pessoas. Então escreva aí. Sempre que um irmão faz fofoca, ou sempre que alguém faz fofoca, está se deixando usar pelo diabo. Isso é muito sério, irmãos. Sempre quando alguém faz fofoca, está se deixando usar pelo diabo. O maligno tem usado a mídia social para machucar pessoas. Facebook, irmãos, é o paraíso dos covardes. No recanto sagrado do seu quarto, atrás da tela do seu celular, eu posso falar o que eu quiser. Coisa que cara a cara, olho no olho, jamais eu falaria. Você já percebeu como temos dificuldade de falar cara a cara, olho no olho? Quando alguém chega assim, olha nos olhos e fala, vamos conversar agora, a pessoa já fica gaga, fica com a boca seca, fica com sudorese e começa a passar mal. Mas lá no Facebook, pode falar o que quiser. Não pode, irmãos. Tem pessoas que estão lendo. Tem pessoas que estão vendo. Então, infelizmente, o Facebook é o paraíso dos covardes. A calúnia é uma difamação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Fofoca normalmente está envolvida com calúnia. Fofoca inclui a calúnia. Mentira é calúnia, mas também inclui às vezes a verdade. A calúnia pode incluir a verdade. Mesmo sendo verdade, às vezes não precisa ser dita, é a fofoca. Uma vez eu li um comentário a meu respeito,
Agora vai ficar todo mundo curioso, né? Aí, será que fui eu? Eu li um comentário, não era mentira. Mas quem lia tinha uma conotação negativa, você entendeu ou não? Quem lia tinha uma conotação negativa a respeito daquilo que está sendo dito. E nós temos uma habilidade, às vezes, de falar a verdade para prejudicar a pessoa. Isso não deve ser feito, irmãos. Então, qualquer coisa que passa uma imagem negativa é fofoca, é gravíssimo. Toda fofoca é pecado. Qualquer coisa negativa que eu falar para outra pessoa, sem ela estar presente, é pecado. Tiago, capítulo 4, deixa aberto aí, você está com a Bíblia, deixa aberto em Provérbios. E não precisa abrir em Tiago, não. Eu só vou ler aqui um versículo, Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. O que é falar mal? Falar negativamente. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando como juiz. Então, não falemos mal uns dos outros, que diz aí em Tiago. Então, fofoca é sempre usada pelo maligno para machucar e destruir pessoas. Quarta-feira passada, estava aqui o pastor Marcelo Miranda, e ele trouxe a parábola do salmão. Muito boa, mas fora a parábola do salmão, ele falou um negócio que chamou muito minha atenção. Tocou muito meu coração. E é uma verdade que eu quero carregar para mim e para o resto da minha vida. Ele falou assim: qual é a diferença da voz de Deus e a voz do diabo? É fácil de identificar, irmãos? É fácil. A voz de Deus sempre vai unir pessoas, sempre vai fazer você se envolver com a obra. A voz de Deus sempre vai te elevar a um nível de santidade melhor. A voz de Deus, ela vai promover a paz. A voz de Deus vai promover unidade. A voz de Deus vai promover comunhão. A voz de Deus vai promover restauração de relacionamento. Concorda ou não concorda? Espírito Santo manda o marido brigar com a mulher? Manda a mulher brigar com o marido? Espírito Santo manda você fazer fofoca contra seu irmão? O Espírito Santo manda você desanimar? O Espírito Santo manda você, alguém sair da igreja? O que vocês acham, irmãos? O Espírito Santo proíbe alguém de ler a Bíblia? O Espírito Santo traz uma palavra que gera uma confusão tremenda na mente da pessoa e ele fica todo confuso, sem saber o que é a verdade? O que vocês acham? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, a voz do diabo é aquela voz que te afasta das pessoas, aquela voz que te faz desanimar de um ministério, aquela voz que faz você ficar em casa e não vir para a igreja, aquela voz que faz você fazer coisas erradas, tomar atitudes erradas, falar coisas que não devia. Então, tudo aquilo que traz um negativismo sobre a sua vida pode ser uma voz satânica nas entrelinhas falando no teu ouvido. Eu achei isso fantástico, irmãos. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa fantástica. Então é muito fácil. Tão fácil que depois de quarta-feira eu me peguei num pensamento e falei: peraí, isso não é a voz de Deus não. Orei, repreendi, passei a meditar nas coisas do alto como a Bíblia manda. Meu coração se sentiu em paz. Aquela voz que fala no teu interior, que o teu coração vai fechando assim, ó, vai criando uma sombra, vai ficando duro, vai ficando esquisito, vai vindo uma tristeza e aquele pensamento te consumindo. Esse pensamento não é de Deus, é óbvio. Ou é? Ah, não sei, pastor, não sou teólogo. Pelo amor de Deus, irmão, precisa ser teólogo para entender um negócio tão simples desse? Claro que não.
Avalie o que é que está enchendo teu coração e enchendo teus pensamentos. Segundo lugar, quem ouve fofoca se prejudica. Quem ouve fofoca se prejudica. Às vezes não sabemos como fugir da fofoca. Pois o fofoqueiro primeiro te elogia, massageia teu ego, depois fala. Veja só Provérbios 22, 26. Provérbios 26, 22. Eu já li o 22, na verdade eu não li esse aqui, é o mesmo do 18, mas eu vou ler de novo. Provérbios 26, 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder seu ódio, mas sua maldade será exposta em público. Então, cuidado, irmãos, com quem vem destilando veneno com os lábios. Ele se aproxima de você, presta atenção, porque é a palavra de Deus. Estou fazendo uma coisa boa para nós aqui, em nos avisar. Ele se aproxima de você não é porque te ama, porque gosta de você e quer se aliançar com você, não. Ele quer te usar como um aliado para fazer o mal. É assim é o fofoqueiro. Então quem ouve se prejudica. Ouvir fofoca e não fazer nada já te leva a ser um cúmplice desse pecado terrível. Alguém disse, o meu ouvido não deve ser vaso sanitário do diabo. Então, o que nós devemos fazer? Tome uma postura, não ouça. Se negue a ouvir. Eu sei que é difícil. Eu sei que a tentação é grande. Eu sei que é como um petisco delicioso, mas vai te fazer mal. Vai te comprometer pra caramba. Olha o que diz em Provérbios 26, versículo 20. Provérbios 26, 20. Sem lenha a fogueira, o que acontece com a fogueira sem lenha? Se apaga. E sem o caluniador, morre a contenda a ele. Sem fofoqueira acaba as brigas. Oh, Senhor, só no céu mesmo. Sem fofoqueira acaba a briga, irmãos. Assim como o fogo sem lenha se apaga, sem caluniador a briga acaba. Provérbios 22, 10. Diz assim, Provérbios 22, 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Então, irmãos, tome uma postura de fé, não ouça. E cuidado para não usar a clássica desculpa, a gente sempre fala isso, mas cuidado. Para não falar aquela desculpa, não, eu estou ouvindo para poder orar pelo irmão. A Bíblia não apoia isso. Lembre-se que você poderá ser a próxima vítima do fofoqueiro. Ele vai falar mal de você para outro também. E você se tornará uma vítima da difamação. Uma vez, irmãos, há muito tempo atrás, eu estava aqui na igreja, chegou uma pessoa, estava vindo de outra igreja. E aí ele assistiu o culto aqui conosco e no final ele nos encheu de elogios. Muito bom isso aí, né? Que igreja maravilhosa, palavra maravilhosa, irmãos amados, clima gostoso, tal. Até aí estava tudo bem. O problema foi quando ele falou do ex-pastor. Falou, meu ex-pastor não prestava, meu ex-pastor era um relaxado, não sabia pregar, ainda bem que eu sei daqui. Aí eu percebi que eu estava caindo numa cilada. Aí eu falei para ele, deixa eu dizer uma coisa para você. Legal você ter gostado da nossa igreja, mas deixa eu dizer para você, não se empolga muito não, porque eu vou decepcionar você. E os irmãos daqui também vão decepcionar você. E se você não aprender a curar as feridas do teu coração,
Daqui uns tempos, você vai para outra igreja e vai falar tudo o que você falou do seu ex-pastor, vai falar de mim para o outro. Eu não quero isso. Ele ficou tão sem graça, irmãos. Mas eu acho que eu não fui rude. Eu acho que eu fui sincero. Em ter falado, acho que precisava. Porque eu não sou testemunha do que aconteceu com ele na outra igreja. Ele só veio aquela vez, nunca mais o vi. Eu sou testemunha, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que sempre quando uma pessoa sai de uma igreja, ele vai falar mal da igreja, vai falar mal dos irmãos, vai falar mal do pastor, lá na outra igreja. E aí o pastor fala, mas tem pastor muito ruim mesmo. Eu não caio mais nessa, irmãos. Porque eu sei que eu posso ser a próxima vítima. Então, terceiro, quem fala a fofoca se prejudica. Então, quem fala a fofoca, o fofoqueiro também se prejudica. Provérbios 25, 8. Provérbios 25, 8. Aqui eu vou ler, irmãos, até o versículo 10, tá? Provérbios 25, 8. Diz assim, ó. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo a você, e você jamais perderá a sua má reputação. Você entendeu ou não? Parece que, em primeiro lugar, ele está dizendo, olha, procure resolver as pendências com alguém diretamente com a pessoa, como diz em Mateus capítulo 18. Jesus fala a mesma coisa, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Normalmente resolve a questão. Outra coisa, ele diz assim, não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá a sua má reputação. O que ele está dizendo aqui na linguagem de amanhã? Não na linguagem de hoje, né? A linguagem de hoje aqui, nosso tempo. Depois que a pessoa pega a fama de fofoqueiro, para ele tirar, irmãos, é muito difícil ele perder essa fama. Eu que o digo que morava em cidade do interior, viu? Sabe, a coisa pior que tem é quando alguém tem uma reputação de ser fofoqueiro. A Bíblia diz que tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Agora deixa eu dizer uma coisa sobre colheita. Você nunca colhe o que você planta, você sempre colhe muitas vezes mais. Quando eu era criança, eu peguei umas sementes de milho que o pessoal estava plantando e eu fui lá e plantei num lugar reservado. Eu plantei um grãozinho de milho e nasceu um pé de milho. E ele deu uma espiga, não sei se foi uma ou foi duas, mas deu uma espiga. E aquela espiga tinha muitos grãos de milho. Eu não sei quantos, não contei, mas tinha muitos grãos de milho naquela espiga. Então, quando você planta uma coisa, tem um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade, não é? Oh, irmãos, quantas pessoas colhem tempestades. Então, não esqueça que você colhe mais do que você planta. Às vezes, o que você permite, você também aprova. Se você fala mal de alguém, você permite que alguém fale mal de você. Quarto lugar, a fofoca prejudica a igreja do Senhor Jesus. Em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Fofoca é uma arma do diabo, talvez a que o diabo mais usa para tentar destruir uma igreja.
destruir os ânimos dos irmãos. Infelizmente, a igreja tem um povo que ainda segue as inclinações da carne. E lá em Gálatas 5, 19 a 21, diz que a carne, as obras da carne são inimizades, brigas, rixas, essas coisas. Então, irmãos, aqui em Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é palavra torpe? Palavra torpe é palavra suja, palavra contaminada, palavra ruim. Como eu disse, às vezes pode ser uma palavra, pode ser verdade, mas não deve ser dita. Então, irmãos, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você já viu aquela história das 3 peneiras? Acho que todo mundo já viu isso, né? Dizem que é Sócrates que falou lá na Grécia Antiga, não sei. Mas 3 peneiras que você deve passar antes de falar. A primeira peneira é verdade. Para você compartilhar uma coisa no Facebook é muito simples. Tem uma setinha lá escrito, compartilhar. Clicou, já foi. Então, antes de compartilhar pessoalmente ou via internet alguma coisa, a primeira peneira é verdade. É verdade. Irmãos, 90% pelo menos do que tem no Facebook é mentira. Ou é mal contado, que é mentira do mesmo jeito. Eu até ia mostrar um exemplo para os irmãos, mas achei que não convinha, talvez. Mas tem um vídeo de um cidadão que está junto com aquele deputado, Jean Willis. Eles estão num congresso, e um cidadão de óculos, barbudo, está falando, chamando os crentes de desgraçados, esse pessoal que anda com essa Bíblia e tal. Quem viu esse vídeo? Essa parte? E aí sei que quando eu vi aquele vídeo, assim, eu fiquei horrorizado, irmãos. Falei, que horror, que negócio horroroso. O homem está falando que os crentes são desgraçados, que esse povo, esses miseráveis e tal. Só que depois, eu falei, eu vou ver o vídeo todo, né, a fala toda do cara. E por mais ruim que fosse, não concordo, obviamente, com nada que ele está dizendo ali, mas não era nada daquilo que o vídeo foi editado para transparecer que fosse. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Tem o www.efarsa.com.br, tem o www.boatos.org e agora tem o www.fakenews.com.br. Então, está aumentando o número de sites. Viu o negócio lá? Dá uma pesquisadinha para ver. É verdade? Não é? Deixa essa mentira morrer, irmãos. Antes de vir para a igreja, eu recebi um áudio. Amanhã não saia de casa, vai ter greve de caminhoneiro. Aí o povo já fica tudo apavorado. Vai ter ou não? Acho que não, né? Ninguém falou nada. Então, muitas coisas são mentiras. Mentiras. Pegaram um vídeo que foi filmado lá no Afeganistão, na época da greve dos caminhoneiros, e colocaram assim, falou assim, ó, não vá no centro de Campinas, olha o que está acontecendo agora lá no Orozimbo Maia. Falei, meu Deus, os muçulmanos atacaram Campinas, que estava tudo de branco falando em árabe, tacando fogo num carro e batendo no motorista. Então, sabe, obrigado, irmão, você precisa prestar atenção, é verdade, a primeira peneira. Segunda, vai ajudar a pessoa de quem você vai falar? Vai contribuir? É útil? É edificante? Vai abençoar aquela pessoa? Foi, mas pastor, quem diz que eu quero abençoar, né? Eu quero é ferrar mesmo, perdão da expressão. Não, não é isso que é o que nós somos salvos devemos fazer, irmãos.
Então é verdade? Vai ajudar a pessoa? E terceira peneira, é mesmo necessário? Não, é verdade. Vai ajudar a pessoa? Terceira pergunta, mas é mesmo imprescindivelmente necessário que você fale isso? Vai ajudar realmente a comunidade de forma geral? Então você tem que prestar atenção nas três peneiras. Então, irmãos, Provérbios, eu vou terminar com esse texto aqui, tá bom? Provérbios, deixa eu ver se eu vou terminar mesmo ou não. Ou é fake news? Não, vou terminar assim, com esse texto aqui, ó. Provérbios 6, 16. Provérbios 6,16 diz assim, ó: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Tem uma versão que diz: a sua alma abomina. A palavra abominar significa detestar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Então, são 6 coisas que o Senhor odeia, certo? E a 7ª, sua alma abomina. Então, quais são as 6? Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia entre irmãos. Há verdades que você deve sempre dizer, mas há verdades que não devem ser ditas. Irmãos, vamos juntos fazer uma aliança. Vamos fazer junto uma aliança. Nós todos temos uma boca, temos uma língua, todos nós gostamos, infelizmente, de ouvir coisas negativas. Vamos policiar nosso coração. Então vamos aí. Primeiro, determine: da minha boca nunca mais sairá fofoca. 2, determine: os meus ouvidos nunca mais ouvirão fofoca. Ah, mas é difícil, pastor, como é que eu faço? Simples, não ouça. Quero ouvir. Algumas perguntas congelam o fofoqueiro. Primeira pergunta: por que você está me falando isso? A pessoa já vai ficar desconfiada, né? Segundo, você já falou com a pessoa sobre isso? Terceiro, determine que você será um pacificador. Será um pacificador. Romanos 12, 18 diz que devemos ser pacificadores. Irmãos, a fofoca é tão grave que nós não podemos tolerá-la. Se a pessoa lhe difamar, a pessoa lhe fazer fofoca, você deve tratar pessoalmente com ela. Cortar o mal pela raiz. Seja um cristão parteiro e não um cristão coveiro. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vamos orar juntos, em voz alta. Se você quiser fazer essa oração nesse momento, ore comigo assim: Senhor Jesus, da minha boca nunca mais sairá fofoca. Me ajude em nome de Jesus. Os meus ouvidos nunca mais ouvirão fofocas. Me ajude em nome de Jesus. Me ajude a ser um pacificador, um semeador de paz. Não me deixe ser instrumento do diabo. Me ajude a ser instrumento de justiça, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.